Fala galera, tudo bem? Mais um Resenhando com Cid Júnior e hoje nós vamos ter aqui um convidado muito bacana, muito feliz em recebê-lo, inclusive, João Paulo Capelanes, jornalista da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Vai ser um bate-papo muito legal, estava marcado para as 20 horas, resolvemos antecipar 20 minutos aí para termos mais 20 minutos de bate-papo, mais 20 minutos de resenha que tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Depois vai ficar disponível aí no Instagram para quem quiser acompanhar também em um outro momento. João Paulo Capelanes, que vai contar sua trajetória dentro do jornalismo, essa experiência maravilhosa de trabalhar na Rádio Bandeirantes ao lado de grandes profissionais, né? E o Capelanes, que é um cara muito legal, amigo, inclusive, de Fernando Camargo, que é um grande amigo meu. Enfim, vai ser um bate-papo que vai somar muito aí para quem gosta de jornalismo esportivo, para quem gosta de futebol e para quem gosta da famosa resenha, porque o quadro Resenhando com Cid Júnior é isso, é para bater um papo, é para a gente dar risada, é uma entrevista informal, né? Hoje no jornalismo a gente vê muita coisa, aquela entrevista engessada, aqui não, aqui é um bate-papo legal, um bate-papo muito gostoso que nós vamos ter aí com o João Paulo Capelanes. Já deve estar em instantes entrando por aqui. Amanhã quero convidar você para acompanhar a live com o Hugo Gonçalves. O Hugo Gonçalves, que é o treinador da Ariane Sorriso, lutadora prudentina do UFC, né? E ele vai estar com a gente também aqui, o Hugo Gonçalves, amanhã, a partir das 20h30. Vai ser um bate-papo muito legal, pode ter certeza. O Hugo é meu amigo de longa data também e vai ser algo assim que você que gosta de MMA vai poder esclarecer dúvidas. Inclusive, na próxima semana, na terça-feira, teremos a Ariane Sorriso aqui no Resenhando com Cid Júnior. Fico muito feliz de saber que ela hoje é uma lutadora do UFC, porque eu acompanhei a trajetória da Ariane Sorriso e é uma trajetória muito bonita mesmo, muito bacana, uma trajetória de quem trabalhou para chegar onde está. João Paulo Capelanes já solicitou aqui, nós vamos começar esse bate-papo, vai ser muito bacana, muito legal conversar com uma figura que está aí na mídia, não só... ele aí, ó, grande Olha o homem Capelanes. aí! Tudo bem, Cid? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, obrigado pelo convite, hein? Que prazerzaço falar com você, velho. Ô, louco, o prazer é todo meu, quero agradecer. Eu sei sua correria do dia a dia aí, tomei seu tempo, enchi seu saco. Que isso? Imagina. Mas legal estar com você aqui no Resenhando com o Cid Júnior. E vamos ter um bate-papo muito descontraído acima de tudo, mas também de bastante informação e, claro, falando do jornalismo esportivo, que é algo que nós amamos, não é verdade? Porra, não tenha dúvida alguma disso, né? A coisa que a gente ama, essa correria toda. Só para até a gente já começar a nossa resenha, eu fui dormir 4h30 da manhã, já 8 e pouco, estava de pé também fazendo as coisas. Hoje, mais uma vez, eu vou mais tarde trabalhar, vou narrar futebol virtual. Amanhã de manhã já trabalhando na Band, à tarde também na Band, à noite narrando de novo. Então, quer dizer, é essa energia toda que a gente consegue captar do jornalismo esportivo que a gente tanto gosta, né, Cid? Com certeza. E nesse momento de pandemia, ô Capelanes, pelo menos eu penso assim, acredito que você, amante do esporte como é a forma de nós podermos aproximar as pessoas, né? Não só da gente, mas, acima de tudo, aproximar as pessoas do esporte, dar algo de diferente para aquelas pessoas que estão em quarentena. Um entretenimento, vamos dizer assim, além da informação também, né? Ô Cid, eu parto da ideia que futebol é entretenimento. Futebol, na minha avaliação, é entretenimento. É claro que, independentemente da editoria, se é política, se é esporte, se é economia, se é saúde, se é segurança, seja qual for, você tem que lidar com a informação com 100% de seriedade. Mas quando a gente fala, o meu entender, quando a gente fala de política, a gente fica naquela bad, né? Porque é só problema. Economia é a mesma coisa. Saúde, então, nem se fala. Segurança, a mesma coisa, né? Ou, no caso, a falta dela. A gente tem que pegar o futebol, no caso, a editoria de esporte, e levar na alegria, levar na diversão, por mais que a gente esteja e sempre lidando com a paixão do torcedor. Nós também somos torcedores. Quem começou no jornalismo esportivo, quem está meio tempo, quem está há anos trabalhando, começou por alguma razão. Provavelmente porque gostava de futebol ou era apaixonado por um clube de futebol, ou as duas coisas, como era o meu caso. Então, assim, informação 100% de seriedade.
Mas a partir do momento que você está debatendo, você tem embasamento com o conhecimento, trazendo principalmente todos os dados para que o seu ouvinte, leitor, internauta, telespectador fique muito bem informado, aí sim você pode também fazer de uma coisa, uma situação mais suave, mais leve, não precisa ser como, infelizmente, vem sendo nos últimos meses, e eu sou um crítico disso. Quer dizer, a questão do caça-clique, a polêmica pela polêmica, eu sempre procuro fugir disso e espero que ao longo da minha carreira eu consiga realizar isso, que na minha cabeça é um atraso de vida para quem acompanha. Questão de caça-clique, polêmica por polêmica, isso aí não vai levar em lugar nenhum, a não ser o estresse, coisa que o futebol não tem que levar, mais do que já é estressante quando o seu time perde, por exemplo. Com certeza. Ô, Capelanes, é muito legal essa fala. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Felipe Camargo, também ligado na live. Felipão! Foi a minha primeira live foi com ele, inclusive, gente boníssima. Tive o prazer de receber em minha casa, em Presidente Prudente, churrasquinho. Você não, na época que tinha jogo no Prudentão, você não vinha para cá, né, Capela? Não, não, não. E aí, já consertaram aí o estádio que o Ronaldão derrubou o muro lá? O alambrado? O alambrado? É. Rapaz, virou até placa no estádio. Virou até placa no estádio. E reforçaram bem depois, inclusive, viu? Os pilares do alambrado ficaram muito mais rechonchudos, como hoje o Ronaldo está, inclusive. É verdade. Vou até abraçar aqui, ó, o moleque Soler, o Gustavo Soler, que trabalha comigo lá, o Rafael Sabadini também, esse é meu irmão, o Daniel Corrêa, a rapaziada que está participando. É essa interação que a gente vem fazendo também, né, Cid? Porque com essa questão aí do futebol paralisado, é claro que de pouquinho em pouquinho na Europa as coisas vão voltando ao normal, eu fico na torcida 100% para que volte o mais rápido possível, mas seguindo o protocolo de segurança. E um abração também para o César Goffetti, esse mito. Ah, com toda certeza. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, como é que você tá encarando esse momento, ô Capelanes? Da parte mesmo da pandemia, eu sei que no nosso ofício nós temos que trabalhar para informar, trabalhar para entreter, enfim. Mas como é que você está encarando, do seu lado pessoal, essa pandemia? E também como é que você está imaginando esse retorno do futebol, se é possível ou não? No domingo eu fiz uma live com o Pretzel aqui, e nessa live ele pontuava. Ele achava bastante difícil a volta do futebol brasileiro na temporada 2020. Como é que você está vendo tudo isso? Bom, primeiro abraço para minha irmã também, que senão ela fica brava comigo, manda mensagem no WhatsApp e enche o saco. Um abraço para minha irmã. É o seguinte, eu particularmente, Cid, na minha situação, quando o futebol parou, né, não só no Brasil, mas no mundo, eu acredito que todos os jornalistas se mobilizaram, porque assim, o cara que trabalha com esportes, ele é completamente capacitado para trabalhar com qualquer outra editoria. E a mesma coisa vai, quem trabalha com política, porque não pode trabalhar mais para frente com esporte? É uma questão de costume. Você está acostumado a falar de esporte? É óbvio que você vai acabar dominando, ter mais conhecimento, embasamento para passar para quem te acompanha. Mas a gente percebe que, seja na Globo, os repórteres do Sport TV, nas próprias rádios, na PAN, na Bandeirantes, seja qual for, os repórteres eles se mobilizaram e estão, obviamente, se conhecendo, muitos deles, e aprendendo, e principalmente correndo atrás de informação para que possam passar sobre essas atualizações da pandemia, né? E aí eu tive uma situação curiosa na Band, porque eu tinha muito banco de horas, né? Horas acumuladas, a correria de jornada, vai de madrugada, depois vai de manhã. É aquela coisa porque, assim, eu não quero entrar nessa questão, mas na regra do CLT, você tem que cumprir a questão de bater o cartão, uma hora de pausa. Só que, assim, na nossa profissão, cara, não dá. Não dá. Você fica, por exemplo, 9 horas, 10 horas dentro de um estádio. Como é que você vai conseguir seguir isso? Então, acho que mais para frente a coisa deveria ser regularizada. Mas, enfim, o meu ponto é que eu iniciei as 2 primeiras semanas da pandemia trabalhando como repórter em cima da informação, né, sobre a saúde pública, os protocolos de segurança, e aí depois eu acabei sendo afastado justamente para eliminar essa quantidade grande de banco de hora. Eu estou voltando aos pouquinhos, já desde a semana passada, a próxima semana a mesma coisa. Então, assim, particularmente para mim, tendo esse tempo extra, e eu acho que quando você tem um tempo extra, é muito importante que você não se acomode. Por exemplo, férias, vou ficar em casa, tá tudo certo. Não. Eu procurei investir mais no meu canal no YouTube, que eu não tinha, e depois de tanta gente me falar, eu acabei criando, e por sinal, o primeiro vídeo vai sair daqui a pouquinho. Eu acabei indo atrás dessas lives também, com ex-jogadores, com dirigentes, com criadores, com jornalistas, né? Então, assim,
eu venho apurando informações, principalmente do Corinthians, porque o negócio está efervescente, ano político, a situação caótica financeira que o clube se encontra. Até no último final de semana fiz uma entrevista ao vivo lá na rádio com o presidente do Corinthians, o André Sanches. E então, assim, eu acho que cada um precisa se conhecer e entender o que quer ao longo dessa pandemia. É claro que todos querem, e todos acredito que estão acompanhando a live aqui, concordam que quanto mais rápido a pandemia terminar, essa situação, o isolamento social se cumprir, essa questão do vírus parar de se espalhar, a gente vai voltar à normalidade. O problema, e ainda respondendo a sua pergunta, é sobre a situação do futebol. Eu tenho informação que a CBF e as federações, praticamente todas elas, estão alinhadas que o futebol precisa voltar esse ano, tá? É impensável a gente falar sobre o retorno do futebol, sendo que há 2 dias, no Brasil, mais de 1.000 mortes aconteceram. Não é uma brincadeira, né? Já há algum tempo que não é uma brincadeira. No início, eu mesmo, no começo dessa situação, estava lá só na China, falei, não, isso aí foi chinês, não vai chegar aqui. Chegou e está devastando uma pancada de famílias. Então, é uma coisa muito séria. Eu, particularmente, venho seguindo o protocolo de segurança, fazendo o isolamento quando necessário, mas a gente tem que sair, né? Para levar coisa para os pais, para os vizinhos, para abastecer a casa, para ir trabalhar. Acredito que todo mundo que esteja acompanhando a live também esteja passando por isso. Mas eu tenho como informação que as federações já estudam o retorno do futebol, pelo menos em agosto, tá? E eu sou da opinião seguinte: tem muita gente que fala assim, o futebol tem que voltar agora. Eu sou contrário disso. O futebol não tem que voltar agora, não há clima para voltar agora e não há segurança para voltar agora. A gente não está na Europa, por exemplo, né? Que a questão até cultural é muito diferente. Pô, hoje a gente vê lá as notícias daqui a pouco que vão sair no Jornal Nacional, a quantidade de gente que, por mais que aqui em São Paulo o Parque do Ibirapuera esteja fechado, as pessoas estão frequentando praças, estão frequentando vários lugares sem a proteção devida. Entendeu? Então, assim, eu particularmente acredito que o futebol vai retornar, não é o momento adequado, e pelo que eu apurei de informações com dirigentes e principalmente com pessoas que trabalham dentro da Federação Paulista de Futebol, aqui em São Paulo, claro, foi passado que em agosto vai existir a possibilidade de um início de retorno aos treinos. E só para finalizar essa opinião, Cid, eu acredito o seguinte: é importante o retorno do futebol, porque o futebol ele é muito importante na questão de empregos, tá? Eu não estou falando só aqui em questão de jogadores, mas vários clubes vão quebrar. E eu falo quebrar com todas as letras, porque, por exemplo, o Grêmio, que não estava esperando essa situação acontecer, e acredito que ninguém estava esperando, na expectativa que isso fosse acontecer, o próprio presidente do Grêmio já falou, cara, vai bater mais 1, 2 meses aqui, eu não vou ter dinheiro para pagar salário de jogador, vou ter que demitir mais funcionário. Então, assim, o retorno do futebol é fundamental para segurar empregos, não só dos atletas que têm o seu contrato longo, boa parte deles, mas também de funcionários, de pessoas que trabalham no staff dos estádios. Tem muita coisa envolvida, de profissionais de comunicação que estão sendo demitidos, com profissionais da central técnica que fazem o trabalho de puxar cabo, de colocar os repórteres no ar, os narradores, e assim vai. Então, assim, é muito importante para que isso diminua um pouco o impacto que já é devastador, infelizmente, aqui no país. Concordo com você, eu acho que é um momento social, né? Os jogadores, por exemplo, eles ainda têm a questão financeira, o famoso pé de meia que conseguem pelos altos salários. Agora, as outras pessoas que trabalham em clube, a situação vai ser muito pior. Deixa eu mandar um abraço aqui para essa fera, você deve conhecer ele, Olavo Guerra. Monstro! Cara, esse daí, nós fizemos pós-graduação em jornalismo esportivo juntos. Tive a honra de estudar com o Olavo Guerra aí em São Paulo. E é um cara que mora no meu coração, velho. Você não tem noção do quanto esse cara é boa pessoa. Bom, você tem porque você convive com ele. Boa pessoa, é uma ótima pessoa. Muito bom profissional também. Porque tem assessor que não ajuda em porcaria nenhuma, né? Que desassessora o atleta. Esse aí é justamente o oposto. Exatamente. Tem aquele que atrapalha em vez de ajudar. Ô Capelães, queria que você falasse um pouquinho. Tudo bem que muitas pessoas te conhecem, mas para a galera do Oeste Paulista, todo mundo que está acompanhando a nossa live e vai acompanhar, que também essa quarentena serviu para eu abrir também meu canal no YouTube, tá como narrador Cid Júnior, além de abrir esse canal no YouTube, me trouxe para as lives também. Enfim, para essa galera que está chegando, está acompanhando e vai acompanhar ainda esse nosso bate-papo, eu queria que você pudesse falar um pouco da sua carreira. Como é que começou a história do Capelães dentro do jornalismo esportivo?
Vou só abraçar aqui primeiro o Brave Game, também a rapaziada campeão da Semi-Pro da Global. O Tive Senso me conheceu quando usava fralda, é verdade. Grande Tiagão Laranja, tamo junto. O Cid, a questão da minha carreira, ela chama atenção porque, assim, nunca foi um sonho ser jornalista, mas sempre foi um sonho trabalhar com esporte. Eu sempre... O pessoal tá falando que meu som tá baixo. Meu som tá baixo aí, rapaziada? Tá baixo, Cid? Agora melhorou. Ah, tá. Deixa eu mostrar só um bastidor, só para você entender. Mostra. Eu não tenho tripé, então eu uso isso aqui, ó. Olha lá! 2 papéis higiênicos, aí eu pego e apoio aqui. E aí eu acho Muito bom. Aí deve ter tampado a entrada de som. Agora você está me ouvindo bem? Melhorou bem. Então vamos lá. Nunca foi um sonho trabalhar com jornalismo. Sempre foi um sonho jogar futebol ou trabalhar com futebol. E aí eu, quando moleque, jogava bola, fui para a Alemanha, fui para a Argentina, aqui no Brasil jogando também. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, 18 anos nas costas. Precisava me formar no colégio para começar, quem sabe, uma futura faculdade. Eu falei, como é que eu vou fazer? E aí eu estava na Argentina e já naquela época, ainda tentando jogar futebol. E a minha mãe falou, olha, tá chegando o momento aí, segundo semestre, vestibular. E aí? Você vai ficar nessa aí, tentando jogar bola até quando? Meus pais sempre me deram muito suporte, minha família inteira sempre me deu muito apoio em relação a isso. E aí, cara, eu falei, quer saber? Eu vou voltar pro Brasil, vou fazer uns vestibulares aí. Aí eu fiz veterinária, educação física e jornalismo. E eu fiz tudo a ver. Não, nada a ver, né? Nada a ver uma coisa com a outra. É que assim, eu fiz veterinária porque eu sou apaixonado por animais, cara. Sou apaixonado. Para mim, no Brasil, tinha que ter prisão perpétua, cadeira de morte para quem maltrata animal. Quem maltrata animal não é gente. Eu fico louco, cara. Uma coisa que me tira do sério é isso. Educação física, porque eu falei, porra, né, sei lá, jogar uma bolinha aqui e tal, né? Não sabia direito, era moleque que o professor de educação física fazia, que é muito a mais do que pensar que é só jogar uma bolinha. E eu falei, cara, jornalismo foi mais uma opinião da minha mãe. Ela falou, olha, você quer trabalhar com esporte? Jornalismo, você pode ser, quem sabe, um repórter, um apresentador, um comentarista. Eu falei, beleza, me inscreve aí. E aí eu passei nas faculdades. E quando eu passei, eu voltei para o Brasil. E aí eu falei, cara, e agora? Eu começo onde? E a minha irmã estava cursando veterinária justamente com o Tiagão, que está acompanhando a live aqui. E aí eu comecei a ver algumas fotos, comecei a ver como eles atendiam os bichos. Cara, não era para mim. Eu ia passar mal, eu ia me sentir mal. E aí eu falei, vou para o jornalismo. Em suma, eu fiz 1 ano de Mackenzie, aqui em São Paulo. Aí eu transferi, porque eu não gostei do curso, para metodista. Fiquei mais 1 ano. E aí eu estava jogando bola nas faculdades, né? Pelo Mackenzie, pela metodista, jogando Juca, aquela coisa toda. E um cara que já me conhecia me levou para Itu, num final de semana aleatório, para fazer um teste na frente de alguns treinadores americanos de faculdade. E eu fui muito bem na peneira, né? Os 3 técnicos que estavam lá vieram conversar comigo, me ofereceram bolsa de estudos. E aí eu falei, cara, será que eu encaro essa de novo viajar, ficar longe da esposa, ficar longe da família, dos amigos, a minha cervejinha, o meu salaminho com limão por cima, aquela várzea que eu adoro. Aí eu falei, quer saber, eu vou. E aí eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, né? Porque os meus créditos aqui no Brasil não foram aceitos lá, então eu tive que recomeçar a faculdade. Fiquei 4 anos, me formei e voltei para o Brasil. Só que nesse meio tempo, fazendo Mackenzie metodista, eu passei pela Band News, que por sinal completa 15 anos de vida hoje. Foi meu primeiro trabalho dentro da rádio. Pô, que legal. E a Band News, pô, me deu uma bagagem muito legal, por mais que eu tenha ficado um pouquinho menos de 1 ano lá, porque depois eu fui para os Estados Unidos. Aí eu me formei, voltei para cá, e como eu já tinha, né, eu sempre fui um cara que fiz amizade por onde passei, graças a Deus, sempre me dei bem com todo mundo. Claro que ranca-rabo acontece em todo lugar, mas eu fiz amigos lá na Band, e aí eu distribuí currículos, né? Fui na porta da Globo, da SBT, da Record, Rede TV, Cultura, Band, fui para todo lugar. E aí deixei meu currículo na Band, meu currículo chegou nas mãos do Capriotti, que hoje é o chefe da equipe de esportes, e aí ele pegou, me chamou, e aí, você se formou, tal, quer trabalhar na rádio? Eu falei, porra, como é que não? No escuro. E aí eu entrei como produtor, depois produtor e coordenador, aí depois produtor, coordenador e repórter, aí produtor, coordenador, repórter e até mesmo comentarista e apresentador. E hoje, graças a Deus, produtor, coordenador, fazendo reportagem, apresentando e também narrando alguns joguinhos de futebol quando pinta uma oportunidade. Então, assim, são quase 8 anos lá no grupo da Band, né, o Grupo Bandeirantes, 8 anos na Rádio Bandeirantes, e aí fazendo também algumas participações na TV. Mas, de fato, meu trabalho, que é o famoso ganha-pão hoje, é na Rádio Bandeirantes, lugar que eu sou feliz demais de trabalhar, cara. Cara, e eu vou te falar uma coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adriano Venturoso, que é seu fã. Ele me mandou
mandou um WhatsApp para mim hoje. Fala pro Capelanes me responder no direct do Instagram. Tô falando, Capelanes. Adriano Venturoso. Ó, Responde a. só para eu ser justo, Adriano, obrigado, meu irmão. Eu recebo muita mensagem no inbox, eu fico muito feliz, porque assim, até mesmo nas minhas redes sociais, eu publiquei o meu telefone para que as pessoas possam mandar um WhatsApp. Só que algumas mensagens vão nas restritas. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, que tem lá umas mensagens em cima no canto superior da tela, do lado direito. Cara, eu sou sono, sou desligado, eu não manjo direito dessas paradas, cara. Até eu ver isso aí, demoro. Mas pode deixar que eu vou responder sim, viu? E, o Capelanes, mas é legal, cara. Eu sou, assim, só para uma pincelada para você entender o que eu vou dizer. Eu sou de Presidente Prudente, é onde Ulisses Costas, por exemplo, trabalhou. Ele começou em Oswaldo Cruz, que é a cidade, inclusive, do Adriano Venturoso. E nesse tempo ficou sem comida a cidade, né? Hã? E nesse meio tempo que o Ulisses morou aí em Presidente Prudente, não tinha mais comida na cidade, né? Bate bem? Come bem? O quê? Olha o tamanho do homem! Sacanagem, pô. E aí nesse processo eu também eu comecei como repórter. É engraçado, cara, o rádio é muito isso. Eu comecei produzindo um programa de rádio, depois passei a ser participante do programa de rádio. Me lembro que o repórter acabou indo para uma outra emissora, me deram a oportunidade, me tornei um repórter em rádio. Só que, em meio a tudo isso, eu sou formado em publicidade e propaganda, também além do jornalismo, e me pós-graduei em jornalismo esportivo. Aí eu saí, fui coordenar uma rádio na cidade de Jaboticabal e Parará, aquela coisa. Voltei para ser repórter, cara, tá num estádio de futebol, para mim, é a coisa que eu mais amo fazer. E em outubro do ano passado, eu tive a honra de ser convidado para ser o narrador de uma equipe de esportes em Prudente, na Rádio Presidente Prudente, que é a Rádio Prudente AM aqui, 1070 kHz. Nós éramos afiliados na oportunidade da Transamérica, tiraram a Transamérica e me deram a honra para comandar, em termos de narração, a equipe de esportes da emissora, né? E eu também passei por todo esse processo, cara. E aí é o que eu falo, que eu costumo dizer para todo mundo, cara. O rádio, quem faz rádio, e aí vamos defender o nosso veículo aqui, apesar de você também fazer TV, quem faz rádio faz qualquer outro veículo. Ou eu estou falando bobagem? Mas é o que eu aprendi no primeiro semestre da faculdade. Quando o professor falou para mim, Valdir, ele trabalhava com televisão, mas ele falou, pessoal, atenção, eu dou aula de televisão, mas foquem inicialmente no rádio. Quem faz rádio faz qualquer coisa dentro da profissão, até por essa questão de improviso, coisa que tem na televisão, é claro, mas a diferença de quem lê um TP e de quem faz a coisa rodar é muito grande. E aí eu entro no tema que eu ia abordar com você. Apesar de estar 11 anos já como profissional do rádio, só que, claro, em uma proporção muito menor que a sua, hoje trabalhando numa emissora do interior, eu sempre ouvi muito rádio e sempre eu sou um apaixonado, claro que gosto de todas as emissoras, e eu quero mandar um abraço para o Fernando Camargo. Mito mitológico. Esse é um grande irmão que a pós-graduação me deu. Foi meu professor na pós-graduação e é um cara que eu levo no meu coração e vou levar para o resto da minha vida, porque é um cara do bem. E pessoas do bem têm que ser ressaltadas. Além de um bom grande... bom pra caramba, em tudo. Exatamente. E aí, o Capelanes, eu ia falando para você sobre essa situação do rádio, né? Eu até me perdi aqui, cara. Fiquei tão emocionado com a presença do Fernando Camargo que acabou na colocação. E eu era ouvinte, não sou ouvinte da Rádio Bandeirantes e gosto. Pô, cara, lamentei muito a saída do Silvério, mas é uma questão até que é uma parte diretiva, não vou te colocar nesse mérito, né? Mas, é uma questão que... As pessoas falaram assim para mim, alguns seguidores, né? Nenhuma palavra sobre a saída do Silvério. Eu falei, rapaziada, sou um funcionário, eu fico triste pra cacete. Eu amo o Silvério, eu tenho uma relação de amizade. O Silvério chegou para mim e falou assim, eu te considero como um filho. O cara falou isso para mim algumas vezes. Então, assim, um cara que eu idolatrava quando moleque, idolatro como pessoa, como profissional, então nem se fala. E quando ele saiu, cara,
Claro que eu fiquei chateado, mas quer que eu faça o quê? Que eu movo o mundo? A gente é funcionário, não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Exatamente. Até por isso que eu nem ia entrar nesse mérito, porque eu entendo completamente sua posição. Claro. E assim, cara, pra você ter uma ideia, quando eu conheci o Silvério, foi na pós-graduação. Apesar de ter feito vários jogos no estádio que ele estava, mas como era repórter de campo, não ia para a cabine, eu nunca tinha conhecido ele. Eu chorei, cara, porque eu ouvi o cara quando era pequeno. Eu chorei quando o homem entrou assim na sala para falar com a gente. Todo mundo olhou para minha cara, né? Mas fazer o quê? A gente que é apaixonado por rádio. Inclusive, quando repórter, era um dos meus sonhos era fazer um jogo com o Silvério. Mas, enfim, tem o Silvério como referência em narração. O Ulisses Costas, para mim, que hoje está entre os maiores do Brasil, né? Gosto muito do Rogério Assis. Eu queria que você desse um depoimento, né, de como é trabalhar com os melhores, né? Com os melhores. Particularmente, como eu disse, amo muito o trabalho da Rádio Bandeirantes e aprecio demais o seu trabalho, inclusive. Obrigado. Como foi essa relação com o Silvério, com o Ulisses, com o Rogério, enfim, com todos ali, porque é algo que me chama muita atenção e é uma memória que eu trago da infância. E hoje, como narrador, são caras que eu me espelho, sabe? Eu vou falar primeiro profissionalmente como eles são e depois vou até aproveitar para fazer um resumo aqui da minha relação com eles, né? Profissionalmente, a primeira vez que eu fui numa jornada como repórter do Silvério, eu tava tremendo, sei lá, cara, mais do que qualquer meme que você possa buscar aí, que o bonequinho tá assim. Eu falei, cara, não acredito, cara. Eu tenho aí nem 2 anos de formado e eu vou empunhar o microfone numa jornada com Capriotti, Milton Neves primeiro, Capriotti, Quesada, Silvério e Zaidan. Eu falei, Nossa, que quem time, hein? sou eu aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, os caras, né, deu a louca dos caras, né? Mas eu já tinha feito, né? Já tinha me preparado, eu já sabia fazer, portanto, ouvir rádio quando moleque. Mas uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você ir pro pau. Eu já tinha feito alguns testes antes, mas assim, não esperava ser tão rápido assim, uma transição ao longo da minha curta carreira com o Silvério. E era um jogo Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, em Itaquera, 2015, Paulistão, claro. E aí eu estava no time eu estava cobrindo o Pantera, né? O Botafogo, e o Corinthians era o Quesada. E aí o Silvério, primeiro destaque, é com ele, Leandro Quesada. E aí, João Paulo Capri, a gente não tinha nem tanta relação, ele teve até dificuldade de falar meu sobrenome a primeira vez, aí ele, Capelani, tipo, e passou, Capelanes, depois ele acertou, ô Capelanes. E aí eu entrei, depois do primeiro destaque que eu fiz, eu falei, cara, zerei a vida. Eu fiz, cara, o Silvério falou meu nome numa transmissão, eu passei de informação. E aí fizemos a jornada. Quando terminou a jornada, eu sou o tipo do cara que eu gosto muito de feedback. Eu curto muito feedback, assim, de entender onde eu posso melhorar. Oi? Isso é muito importante para a gente só crescer. Cara, eu adoro, principalmente quando as críticas vêm, de verdade. Claro, a gente adora o elogio, daquela aliviadinha no ego, é normal, somos seres humanos, temos sentimentos, mas, assim, quando a pessoa chega e fala assim, Capelanes, ajusta aqui, não fala mais isso, assim, assado, você errou aqui, é muito importante porque, cara, eu posso cometer o segundo erro na próxima jornada, o mesmo erro, mas, assim, uma hora vai me calejar e você vai se tornar um profissional melhor. Só que eu fiquei meio assim, cara. Eu nunca fui de, o que você achou da jornada? Eu fui bem, e aí, não sei o quê. Eu fiquei quieto na minha. Eu falei, se ele quiser trocar ideia comigo, beleza. Aí a gente tá voltando juntos no carro e tal, não sei o quê. Aí ele pôs a mão assim no meu ombro. Muito bom, viu, Capelanes? Aí eu peguei, opa, a pizza chegou, que coisa maravilhosa. Atende. Não, minha esposa vai pegar aqui. Aí cara, eu fiquei assim, empolgado e tal, e aí eu perguntei, mas onde eu posso melhorar? Ele falou, cara, vai melhorar numa questão de tempo, repórter tem que ser sucinto. Aí ele começou a me passar algumas dicas, cara. Eu levo isso, assim, juro por Deus. O Zaidan me deu umas dicas que eu lembro exatamente de cabo a rabo do que ele falou. A mesma coisa do Quesada, o Capriotti, então nem se fala, o Bernardo, os caras que eu trabalho, sabe, para não ser injusto, o próprio Pretzel, cara, que trabalhou um tempo comigo lá na rádio, ou no caso eu trabalhei com ele, porque ele estava muito mais tempo lá e a carreira dele é maravilhosa, e várias outras pessoas. O Ulisses, eu não tenho o que falar. O Gordo é meu irmão. De trocar ideia todo dia, ele me liga, eu ligo para ele, a gente sai. Agora, nessa situação
da pandemia, claro que a gente deu uma parada, mas assim, é batata. Termina a jornada, a gente vai para hamburgueria, ou vai tomar um chopp, ou vai para alguma coisa. A gente vai para algum lugar, entendeu? Eu não sei onde a gente vai acabar a noite, mas a gente sai, porque a gente é muito amigo, a gente se dá bem pra caramba. O Ulisses, ele exige muito na transmissão, porque ele é um cara, assim, o auge do Silvério, o Silvério, se você ouvir 2002, 2004, sabe, o auge do Silvério, seja na Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes, o repórter ele ficava numa saia justa porque você praticamente não conseguia nem trazer um detalhe. Porque... Não tá pago ainda. Não tinha o que falar. Hã? Não tinha o que falar praticamente. Não tinha o que falar porque ele detalhava tudo. Né? E aí o Ulisses, ele detalha também, só que o Ulisses, ele meio que, entre aspas, cobra da gente umas tiradas, porque ele é um cara que transforma a jornada também numa parte de entretenimento. Então, assim, às vezes tá uma brincadeira, você também tem que saber entrar na brincadeira. E isso que é legal, você saber diferenciar. O Silvério é mais bola, deixa ele brincar com você. O Ulisses, fica à vontade. Claro, informação em cima, ritmo, pegada, mas também dá aquela soltada. O Rogério Assis também é outro, para não usar um palavrão aqui, um absurdo de narrador. Nasci ouvindo o Rogério Assis, não que ele seja tão velho, se ele estiver até assistindo, vai falar, tá me chamando de velho, Capela, tá louco? Mas ele é um cara que é jogo. É jogo. Uma tiradinha, outra, jogo. Então, assim, é essa maneira que você tem que saber dosar e entender o estilo de cada narrador e aí se adaptar ao estilo desses caras, né? E como pessoas, me dou bem com todos, cara. Com o Ulisses, então, nem se fala. Com o Silvério, que eu considero ele, puta, demais. E o Rogério Assis também, cara, que ele, dos dois narradores que eu citei, ele foi o que entrou depois, né? Mas em pouco tempo também, nunca tive problema com ele, sempre me deu vários toques, seja quando eu fui comentarista de uma jornada, quando eu fui repórter também. Então, assim, eu sou muito grato e também muito privilegiado de trabalhar com esses caras que são referências, literalmente, desde o moleque para mim até os dias de hoje e sempre serão. Um privilegiado, sem dúvida nenhuma. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Guipa, cara. O Guipa passou aqui na live, não sei se ele tá acompanhando ainda. Pô, o Guipa, você sabe que o Guipa foi um dos caras, um dos primeiros caras, porque a gente que vem do interior, eu era repórter e fazia Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Todo final de semana eu tava em São Paulo, pegava um busão em Prudente, você sabe que não é perto, são 600 quilômetros, parava na Barra Funda, ia fazer o jogo, acabava o jogo, comia alguma coisa, pegava o ônibus e voltava. Bate e volta para fazer futebol. Tem que amar, cara. Tem que amar fazer futebol no interior. E o Guipa foi um dos primeiros caras, velho, que eu tive, assim, o prazer de conhecer. E é um cara de gente boa. Inclusive, eu, infelizmente, troquei de celular, acabei perdendo o número dele. E eu até mandei um direct para ele. Quero fazer até uma live com ele, convidei ele. Não sei se ele tá aí. Me responde, Guipa. Me responde, vamos fazer uma live. O Guipa, por sinal, lançou o canal no YouTube. Eu tô até devendo. Eu preciso fazer e ajudar na divulgação também no canal do Guipa aí, porque é aquela coisa, né? Em termos de pandemia, a gente vai abraçando tudo que aparece. Tem que abraçar mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. E inclusive, também mandei um direct pro Ulisses, mas eu imagino que ele receba também uma porrada. Ele vai fazer uma live com um amigo que eu tenho aqui em Prudente. Tinha mandado até um pouco antes esse convite para ele, que eu já estava na sequência de live, né? E depois dá um toque nele lá, pô. Fala para ele me responder. Lógico. O Capelanes, agora falando de futebol, cara, você citou a situação financeira do Corinthians. O que vai ser do futebol brasileiro depois dessa pandemia, cara? E como é que você está encarando aí esse momento que o Corinthians tem passado, esse momento financeiro, que tá complicado, hein? Cara, tá complicado, assim, em relação ao futebol, tem muito time que vai... Como eu posso falar para não usar esse termo falir? Mas falir não. Mas vai sentir o reflexo nos próximos anos, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu até usei, nas minhas primeiras respostas, a situação do Grêmio, né? Eu conversei com o Romildo Bolzão, presidente do Grêmio, recentemente, e ele falou, cara, se o futebol não retornar em 1, 2 meses, assim, é claro, o Romildo, ele é um cara, assim, muito ético, pelo menos nunca me pareceu o contrário, né? Nas entrevistas que ele dá, o que ele já me concedeu. Ele sabe da situação da pandemia, que tem que focar na saúde pública, claro, mas ele falou, cara, eu também tenho os meus interesses, e os meus interesses estão de encontro com uma massa gremista absurda. Como é que eu vou conseguir pagar o salário dos funcionários se não entra renda? A conta não fecha, Capelanes. Ele falou exatamente isso e ele tem total razão. Vamos lá. O futebol, ele consiste em 4 situações. Renda de bilheteria, patrocinador, cotas de televisão e sócio-torcedor. Certo? Sem futebol?
tem futebol, ó, ainda mais no tempo de pandemia, o cara tem que guardar o cascado para colocar leite para as crianças. O cara que paga lá mensalmente sócio-torcedor cancela, certo? Renda de bilheteria não tem. Cotas de TV cortadas. Patrocinadores não aparecem, consequentemente, suspendem os contratos. Entra a grana de onde? Porque assim, você tem que honrar o compromisso do funcionário, do roupeiro, do jogador, dos dirigentes, da comissão técnica, do treinador, de todo mundo, do staff do clube, o cara que cuida da grama, da parte social. Tem muita coisa envolvida. Então, assim, o Grêmio é só um dos vários exemplos que eu poderia ficar citando aqui a noite inteira. E a situação do Corinthians, então, é que assim, a situação do Corinthians, você olha, né? E o Corinthians é o time que eu cubro mais de perto porque eu sou setorista, joga pro alto, entendeu? Já tá ferrado mesmo, uma dívida a mais não tem problema, outra dívida a mais. O Corinthians, ele acertou demais na venda do Pedrinho pela questão financeira. Até acho que na parte técnica o Pedrinho poderia render ainda mais alguns anos com a camisa do Corinthians, né? Para ficar mais preparado para ir para o futebol europeu, ganhar mais massa, mais corpo, enfim, mais experiência também seria importante. Só que o Corinthians precisa vender jogador. O Corinthians fez um esforço danado, por exemplo, para vender o Matheus Vital. Não rolou. O Corinthians faz esforço, sim, para conseguir vender cada vez mais jogadores para reduzir essa dívida. Por exemplo, nos 2 primeiros anos da gestão do Andrés, são 3 anos de mandato. Em 2017, mesmo campeão brasileiro, em 2018, mesmo campeão paulista, teve um déficit de 18 milhões de reais. Em 2019, contratou uma cacetada de gente, um déficit de 177 milhões de reais, certo? Superando aí, batendo quase 200 milhões de reais de déficit nos 2 primeiros anos. Agora, esse ano vai terminar com superávit. Só que será que esse superávit vai ser o suficiente para entregar para a próxima gestão com menos dívidas? É claro que não, justamente por causa da pausa do futebol, né? É uma pausa necessária, saúde em primeiro lugar, todo mundo sabe disso, mas assim, são muitos interesses nessa situação. É muito fácil, muito cômodo para a gente, né, que está debaixo de um teto, chama uma pizza, a pizza chega, não tem problema nenhum, pegar e falar o seguinte, pô, tem que ficar em casa. Quem pensa em futebol é louco. Não é por aí, gente. Tem muita coisa envolvida. Tem muita gente que trabalha no staff do futebol e gente que nem cogita, que está desempregada, que não está recebendo seu salário. Veja o Flamengo. O ambulante é um exemplo disso. Ambulante, o cara que vende o pernil na porta do estádio vive disso. O Flamengo, que talvez seja o time que mais conseguiu grana nesses últimos anos, com títulos da Libertadores, brasileiro, chegando em várias competições estaduais, não nem se fala, com patrocinador, vendendo jogador e vendeu pra caramba. Vinícius Júnior, Paquetá, Reniel, o Renier, um monte de gente. E o próprio Flamengo já demitiu uma cacetada de gente porque sabe que a conta não está fechando. Não tem renda de bilheteria, patrocinador suspende contrato. Como é que faz? Por isso que o presidente do Flamengo e do Vasco estão cada vez mais forçando para que pelo menos os treinamentos retornem, porque aí o patrocinador começa a aparecer de pouquinho em pouquinho. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer. Ô Capelanes, essa parte vai ser muito complicada para todos os clubes, também penso assim. Vejo que vai ter... Eu tenho uma opinião muito, muito formada a respeito do Corinthians em termos da Arena. A Arena vai atrapalhar muito o Corinthians. Eu dei uma opinião aqui que o pessoal foi um pouco... O pessoal me chamou de louco, para falar a verdade, mas eu disse que a Arena pode levar o Corinthians à Série B novamente, pelas dívidas, por uma série de questões. E aí é uma questão de opinião e respeito a de todo mundo. Pelo menos eu penso assim. Agora, falando de futebol propriamente dito, como é que você tem acompanhado a trajetória do Thiago Nunes? Vamos fazer um giro aí nos grandes rapidinho, até para poder te liberar que você tem compromisso. Como é que você tem visto o trabalho do Thiago Nunes? Cara, o Thiago Nunes, para mim e para muitos, foi salvo pela pandemia. Como é que você viu tudo isso? Queria pegar também pela frente um clássico contra o Palmeiras, né? E aí, meu irmão, se perdesse era caixão e vela preta. Aí não tem como segurar, cara. E do jeito que estava, a tendência era não vencer. Por mais que o Andrés fale, não, eu não vou demitir, cara. Chega uma hora que fica insustentável. O que nem aconteceu ano passado com o Carille, cara, né? Ficou insustentável. Ele falou que ia ficar. Eu já tinha informação que se perdesse para o Flamengo e estava na cara que ia tomar um pau, como tomou, ele ia cair. Só aproveitando aqui para abraçar o Tio Vicente, né, o Thiagão, tem total razão essa situação. O presidente deveria arcar com o prejuízo. É claro que o futebol, os clubes, eles não são instituições, né, com fins lucrativos, é claro. Só que assim, o cara não pode chegar... Pô, qualquer empresa séria... O Cid, rapidinho, eu vou voltar na sua questão, mas é que isso me irrita de uma forma.
Qualquer empresa séria, se em um ano dá 170 milhões de reais de déficit, o que acontece com o presidente e com o diretor da empresa? Já era. É caixão e vara preta, não tem jeito, é demitido. Ou coisa pior, ou entra na justiça porque fez isso, buscam irregularidades, abrem auditoria, um monte de coisa. No futebol, não. No futebol, os caras fazem o que querem. Os caras acabaram com o Cruzeiro. Os caras rasgaram o Cruzeiro, fizeram o que O Cruzeiro quiseram. vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B com menos 6 pontos, cara. Se não começar com menos 12, hein? Pode começar com menos 12, que acharam outras coisas. Então, assim, Você vê. Aí é Série C. Esses caras, eu falo com todas as letras. Já teve dirigente que me ameaçou processar, então pode processar. É vagabundo. É vagabundo. É dirigente vagabundo descarado. Dirigente com multa rescisória no contrato é sacana. É a minha opinião. Né? E tem, hein? Porra, como é que pode, cara? Que país que a gente tá? E assim, o torcedor, ele é tratado como um grande otário, como um grande trouxa. Porque vai lá, paga ingresso caro, sustenta o sócio torcedor, compra a camisa do time, faz um monte de coisa, e o clube faz o quê com o torcedor? Só ferra o torcedor. Não dá uma coisinha bacana. Até as próprias publicidades, as ações marqueteiras, são raros os clubes que conseguem abraçar o torcedor. Né? Então, mas isso é uma opinião minha, só para voltar para falar sobre o Thiago Nunes, tá? Vamos lá. Sobre o Thiago Nunes, eu acredito o seguinte: o futebol brasileiro é uma máquina de moer treinador. Isso aí já é uma questão até cultural. O trabalho do Thiago Nunes, desportivamente, questão de resultado, é patético. É ridículo, para falar a verdade. É ridículo. Não existe você, com o time que o Corinthians tem, não que seja uma máquina, um grande time, mas com os atletas que por lá tem, o mínimo é conseguir classificar a equipe para a próxima fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Isso aí é o mínimo. Ah, mas precisa de tempo. Porra, faz tempo para conseguir classificar o time para a próxima fase. Tem treinador que chega em janeiro, perde para a temporada, contrata uma cacetada e faz o time jogar, pô. E o Thiago Nunes é privilegiado também, porque poderia ter pegado o Corinthians na reta final do Brasileirão do ano passado e preferiu segurar, conhecer os jogadores, foi lá para a Copa Disney. Tá aí um erro que eu acho que é do Corinthians e do Thiago Nunes. Poderia estar numa situação muito melhor, porque conheceria os próprios atletas dentro de campo. Perfeito. E vou além. Até quem está acompanhando pode falar assim: ah, mas aí você está sendo engenheiro de obra pronta. Não, cara. É uma questão assim: se você conhece os jogadores dentro do campo por mais tempo, é uma questão de tempo, justamente para que você consiga fazer a máquina rodar. E assim, acontece o que aconteceu com o Corinthians na Libertadores, ser eliminado de novo para o Guarani do Paraguai. A gente tem uma mania aqui no Brasil, essa mania também ela está bem atrasada, de pegar e falar assim: não, o Corinthians tem obrigação de vencer o Guarani do Paraguai. Ah, o Palmeiras tem obrigação de eliminar, sei lá, cara, pega aí um time aí, o Cobressal do Chile. Não é por aí, pessoal. A gente tem essa questão de achar que nós somos os melhores, cara. O futebol brasileiro já há algum tempo parou no tempo. E o futebol mudou também, né? Não existe... Aquela máxima do futebol é a mais verdadeira. Não existe mais bobo no futebol. Não. E pelo amor de Deus, quando que a gente ia imaginar no futebol brasileiro, o futebol brasileiro contratando jogadores do Peru, contratando jogadores da Venezuela, que há 10 anos jogava Brasil e Venezuela, era 10-0, 7-0 para nós. Como o futebol mudou. Então, assim, ó, o pessoal falando que a pizza tá esfriando, tá nada, acabou de chegar aqui, ó, coisa maravilhosa. E tem chocolate também, hein? Rapaz, que beleza, hein? Aqui é pouca ideia. Aqui é para engordar, vamos engordar direito, não tem jeito. Mas assim, o Cid, eu acho que o Thiago Nunes, ele tem que ter tempo de trabalho. Chega um momento que a tampa, né? A tampa tá aqui, a água bate aqui, vai esparramar, não tem jeito. Só que assim, ele chegou com muita moral no clube. O Thiago Nunes, eu sou atleticano, cara, tá aqui, Atlético Paranaense, nunca escondi. E eu acompanhei de perto o Thiago Nunes. Ele é um cara que, de fato, trabalha bem com a base, se relaciona bem com o elenco. O problema do Thiago Nunes é que ele chegou com uma moral que ele não tem no Corinthians. Como é que pode o treinador chegar na primeira entrevista coletiva e já dispensar 2 ídolos, e aí pega e fala: não, fazem parte porque eu não concordo com a ideologia do jogo? Que porra que é essa, sabe? Me desculpa até o termo, mas pelo amor de Deus. Então, acho que deveria ter partido da diretoria. Você quer tirar os caras por uma questão salarial, que acha que os caras não vão render? Bate no peito da diretoria e tira o cara. Mas partir do outro treinador que acabou de chegar, o Thiago Nunes, Cid,
ele está se conhecendo como treinador. Porque uma coisa é você treinar um time emergente, como o Atlético Paranaense. Sabe que é emergente, né? Que vem, ganha um títulozinho, aí depois se esconde, volta. Se bem que nos últimos anos tem pintado aí, tem incomodado bastante. Outra coisa é clube de massa. É Flamengo, é São Paulo, é Corinthians, e assim vai. Então, assim, o Thiago Nunes talvez tenha chegado com muita moral e ele não teve a dimensão de como equilibrar as coisas. Por isso que ele está penando nesse nicho de trabalho, mas repito, trabalho desportivamente, por enquanto, é ruim, mas eu acredito que mais para frente, com um pouco mais de período longo para treinamentos e assim vai, ele possa mostrar evolução e realizar um bom trabalho futuramente. Ele cometeu alguns erros, na minha opinião, de dispensar o Ralf. O Jadson ainda acho que não tinha mais futebol para jogar, mas o Ralf ainda tinha mais lenha para queimar. Porra, Inclusive, Richard, lamento o Ralf ter aceitado com o Avaí. Poderia jogar numa Série A. O Richard serve e o Ralf não serve. É o fim da bola isso daí. É o fim da bola, como diria o filósofo. Mas ele mostrou algumas incoerências também. Por exemplo, Wagner Love nunca tinha jogado com ele. Vai entrar no jogo decisivo da Libertadores. Fala que o Pedrinho não tem lugar cativo. Estava na seleção, chegou já jogando. No outro jogo, o Pedrinho já não estava mais. Então, tem algumas incoerências que não dá para entender, para falar a verdade. Assim, é claro que os treinadores entendem muito mais de bola do que nós. Os caras vivem disso, de tática, vem vídeo, cacete. Explica uma coisa para mim. Ou eu sou muito burro, ou os caras fazem a gente de otário. Como é que pode, nos principais jogos da temporada, me refiro no jogo de ida contra o Guarani do Paraguai e no jogo de volta, você usa o Gustavo e o Madson. Você usa os caras, nada contra os caras, tá? Nada contra os jogadores. Mas o Thiago Nunes utiliza os caras, aí o Corinthians é eliminado, na mesma semana os caras são negociados. Não tem explicação. Qual que é o sentido, cara? Qual que é o sentido? No jogo mais importante você usa dois caras. E aí, você é eliminado, e aí você, vamos emprestar um pro Fortaleza, o outro vai por Inter, não vamos utilizar. Qual que é o critério que esses caras seguem? O Arauz. O Arauz estava praticamente encostado, não estava treinando. Aí, de repente, ele volta e começa e entra como opção no jogo. Cara... Não sei se eu não entendo de bola, se os caras estão ficando loucos. Eu vou falar uma coisa que eu não deveria ter falado o que eu disse na jornada, porque eu estava narrando esse jogo do Arauz. Na hora que ele mudou para colocar o Arauz, eu falei pro repórter, narra aí porque não dá. Não é possível, cara. Não é possível. Com todo respeito à pessoa, o Arauz deve ser um cara fantástico, espetacular, mas tem um puta do empresário, com perdão da expressão, e não tem futebol para jogar no Corinthians. Qualquer um que entende isso aqui de bola sabe, gente. Eu não consigo entender. Eu vou falar a verdade para você. Quando ele chegou, eu acho que assim, aposta é sempre importante no futebol. Ainda mais olhar outros mercados, o mercado sul-americano, que está quebrado. Você vai no Uruguai, nossa senhora, a situação é péssima. A Argentina, né? Alguns times, até porque são 30 que disputam a elite. Então, assim, eu acho que é importante. Mas, cara, eu nunca vi nada do Arauz nos treinamentos, por exemplo. E aí teve muita gente que me cobrava isso. Pô, por que não põe o Arauz? Tem que pôr o Arauz para jogo, etc e tal. Aí eu falei, rapaziada, eu vou começar a filmar o Arauz. E eu fiz várias filmagens do Arauz num jogo treino. E publiquei. Falei, rapaziada, você que pede o Arauz, olha aqui o jogo treino que ele realizou. Eu coloquei todos os lances, inclusive os que ele acerta, e são poucos. Você acha que dá para jogar num futebol pegado, de elite, futebol de Libertadores? Ainda não dá, tudo bem. Ele tem um longo tempo de contrato, dê paciência para o atleta. Mas assim, se não for utilizar, que empreste para ligar a rodagem. Melhor que o cara ficar que nem um bunda rachado encostado lá sem fazer nada. Concordo, perfeitamente. Ô Capela, agora você vê intimidade, né, Capela? É que eu ouço... É nóis, tá tudo certo. Eu ouço o Lisso falando isso, me vem à mente. Mas algo que eu queria abordar com você, rapidinho, sobre os outros clubes. Vanderlei Luxemburgo deu a volta por cima no Vasco e tem condições de hoje levar o Palmeiras a um grande título? Fiz até entre aspas, porque eu não concordo com essa volta por cima no Vasco. Eu acho que o Vasco, de fato, era um time, ainda mais o Luxemburgo pegou na zona de rebaixamento. Só que assim... Ficou atrás do Goiás, por exemplo, na tabela de classificação. Se for comparar a folha salarial dos times, é claro que dinheiro não entra em campo, mas eu acho que assim, conseguiu recuperar o Vasco, mas eu acho que é muito pouco falar assim, não, ele se recuperou no Vasco. Cara, a carreira do Luxemburgo e o conhecimento que ele tem de bola, para ele realizar um trabalho muito mais. Eu acho que o Guardiola não conseguiria realizar um bom trabalho no Vasco com o material que tem. Mas eu acho que assim, foi um salto muito grande de um trabalho comparado com os outros que ele fez, não de 10 anos para cá, mas ao longo da carreira, principalmente no início dela, muito pouco para a gente poder falar assim, o Luxemburgo voltou no Vasco.
Eu acho que eu particularmente acredito no trabalho do Luxemburgo. Eu acho que um cara que conhece do riscado, que é experiente, o cara só não pode parar no tempo, coisa que muita gente fala que o Luxemburgo parou, e de fato eu concordo. Quer dizer, o Luxemburgo, ao invés de fazer um curso, alguma coisa para a Europa, como fez o Mano há pouco, fazer estágio, preferiu abrir um canal no YouTube, preferiu jogar pôquer, abrir uma cachaçaria. Assim, nada contra as coisas que ele tem para fazer na carreira, ele pode fazer, ele tem total direito para investir o dinheiro que ele, com o suor do trabalho dele, com competência, conseguiu. Mas eu acho que o Luxemburgo ainda ele poderia apresentar mais coisas no Palmeiras, entendeu? Mais novidades. Eu sei que hoje em dia é muito complicado falar sobre novidades dentro do futebol, mas um cara que tem a capacidade intelectual, o conhecimento de bola, a experiência que ele tem, eu acredito que ele poderia mostrar uma evolução dentro da equipe do Palmeiras. Mas é aquela coisa também, né, pessoal? A gente tem que esperar para ver como vai ser o futebol, porque quando ele estava tentando pegar a engrenagem com o Verdão, teve essa treta da pandemia e aí o futebol deu aquela parada. Mesma coisa no São Paulo, né? Fernando Diniz, na hora que estava engrenando, parou. Mas você gosta do jeito de o Fernando Diniz trabalhar? Particularmente, admirei muito o trabalho dele no Audax, depois ele teve muitos trabalhos embaixo, é verdade, mas parecia que estava tendo uma retomada na carreira. Como é que você vê isso? Ai, o futebol é cíclico, né? É engraçado, ainda mais aqui no futebol brasileiro, porque antes da pausa do Campeonato Paulista, já cansei de ouvir gente falando o seguinte: dos 4 grandes de São Paulo, o tricolor é o que melhor desempenha futebol. Aí, chega na fase de mata-mata, perde nas quartas de final, não vale nada o Diniz, esse estilo de jogo, essa bolinha para um lado e para o outro não vale. Então, assim, o futebol brasileiro, infelizmente eu falo, ele é praticamente resultado puro, né? Mas, de fato, eu concordo com você. O São Paulo estava jogando bem, sim, sob o comando do Fernando Diniz. Diferentemente da temporada passada, quando perdeu para Fluminense jogando no Morumbi, para Atlético Paranaense jogando no Morumbi e não jogando bem. Porque uma coisa é você conseguir colocar o seu modelo de jogo, as coisas começarem a acontecer, o time perder 3, 4 gols, como começou nessa temporada. O São Paulo criava, os jogadores não faziam, e as críticas que eram direcionadas no ano passado em cima do Fernando Diniz foram deslocadas em cima dos jogadores, estavam perdendo os gols pra caramba. Então, assim, eu não vou falar que acredito no trabalho do Fernando Diniz, mas eu acho que o Fernando Diniz, diferentemente, quem acompanhou o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Audax principalmente, ele parou com aquela situação, e isso é importante, que ele tenha variação tática, que ele entenda que se não está rolando essa situação de sair para o jogo, tocando através do goleiro, para o zagueiro, para os laterais, se você não tem matéria-prima para isso, não faça. E aí ele tentou fazer isso no Atlético Paranaense, no Fluminense. O Atlético Paranaense, sob o comando do Fernando Diniz, quase foi eliminado para o Tubarão de Santa Catarina, em Curitiba, jogando pela Copa do Brasil. Tomou 4 gols e o Atlético depois conseguiu correr atrás do resultado. Mas assim, por quê? 2 bolas entregadas porque jogadores que não tinham essa qualidade técnica tentaram sair jogando. Até o Thiago falou assim, ó, o Dani Alves está mandando no meio campo e estava voando. Concordo 100%. O Dani Alves, para mim, ele está entre os 3 melhores laterais direitos do mundo ainda. Quer dizer, há um ano ele era o principal jogador da Copa América, jogando o fino da bola. Só que eu acho que ele tem qualidade sim, um craque, como ele é um fora de série, atuar com o meio campo e auxiliar justamente na molecada. Agora, o São Paulo começou a criar muitas oportunidades. E aí cabe, no caso, os jogadores a definirem e concluírem a gol. Aí o treinador não pode fazer o gol pelo cara. O cara tem que chegar, o treinador tem que criar a jogada. E aí o cara aguardar, senão não adianta, né? Treinador não chuta a bola, né? É o que eu sempre digo. Ele arma o time. Aí a responsabilidade tem que ser passada também para o atleta. Para afetar os grandes de São Paulo, Gesualdo vinga ou não no futebol brasileiro? Eu vou falar uma frase. Eu não sei nem se eu poderia falar isso aqui. Eu acho que ele vai ficar bravo comigo. Eu fui jantar. Jantar não, foi um almojanta, vai. A gente foi lá umas 5 horas da tarde, 4h30 da tarde, no Paris 6, fomos comer lá uma travessona de camarão ano passado, com o William Capita, né? O William Capita, não tem nem o que falar, né? Trabalho, é monstro, um cara intelectualmente diferenciado dos demais jogadores, um cara que eu acho que vai dar muito certo como dirigente. E eu tava falando com ele sobre a situação do Santos, cara, que eu fiquei surpreso que ele não deu certo lá, né? Eu falei, pô, achei que, né, pela sua capacidade, que daqui a pouco você conseguiria dar um jeito. Aí, mas por que não deu para parar lá e mostrar o trabalho? Aí ele falou assim, mas quem para lá? E se você for ver, ele tem total razão. Quem para no Santos hoje? O vice-presidente briga com o presidente. O jogador reclama que não recebe salário. O presidente contrata um cara que não tem nenhum compromisso e desrespeita a instituição como é o Cueva. Então, assim,
E eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre essa atual gestão do José Carlos Pérez. Mas, particularmente, eu não consigo enxergar, não por falta de qualidade do Gesualdo, mas porque o Santos... Você fala de Santos hoje, a gente, claro, tem uma história maravilhosa. Eu acho que o Santos tem uma das histórias mais lindas da história do futebol mundial. Mas a gente fala hoje, cara, como a gente fala do Corinthians também. O Corinthians é o maior campeão da década. É problema, é dívida, é jogador emprestado, jogador que entra na justiça. O Santos, o Marinho mesmo, publicou, não recebe há 4 meses. Quer dizer, como é que a gente vai imaginar que os jogadores tenham motivação com um treinador novo, com um estilo muito diferente do Sampaoli, de questão de intensidade, e que ele tenha espaço no futebol brasileiro, tempo e paciência para conseguir demonstrar a sua qualidade? Então, assim, eu acredito no Gesualdo, mas não acredito na gestão do Santos que possa segurar, caso aconteçam aí 2 ou 3 resultados negativos numa sequência. Também penso assim. Capelanes, para a gente encerrar aí, primeiro eu quero agradecer demais, cara, a sua participação aqui no Resenhando. Foi muito legal esse bate-papo. Não tenho o prazer de te conhecer pessoalmente, mas o Fernando Camargo me deu as melhores referências de você. E o Fernando é um irmão, como eu te disse. Então, muito obrigado, cara, por participar do Resenhando. E vamos manter esse contato, cara. Eu gosto muito de ter contato próximo assim, com pessoas do seu perfil, que é um cara esclarecido, um cara que não deixa subir para a cabeça, vamos dizer assim, não tem aquele estrelismo, né? E isso é muito importante no nosso meio, viu, Capelanes? Pô, Cid, que isso, cara. Eu tenho que agradecer aqui a todos que mandaram mensagens também, a todos vocês mesmos, viu, pessoal, que ajudam a gente nessa resenha, a pautar também com alguns assuntos importantes. Até o Lethal Jack, olha a cara de fome do Capê, mas eu tô com fome sempre. Essa aqui é a minha cara de sempre, eu tô com fome toda hora. Termino de comer a pizza e já tô pensando no almoço do dia seguinte. O Tio Vicente, o Tiagão. Então, rapaziada, só posso agradecer. Vamos manter, sim, o contato, Cid. E quando quiser, para a gente bater as próximas provas aí, fica à vontade para entrar em contato comigo. E quando você vier para São Paulo e acabar a pandemia, a gente vai tomar um torrão de chopp aqui pertinho do Gogol da Ema, tá bom? Ah, com toda certeza. E se for imprudente, churrasco na minha casa está garantido. E vou te falar uma coisa, para a gente encerrar essa live aqui, senão a internet não vai derrubar a gente, não. Para a gente encerrar essa live, narra um gol e você dá o detalhe. Vamos? Rapaz, então vamos lá. Vou narrar o gol do Coringão, né? Já que eu sou setorista do Corinthians, para a alegria da massa corintiana. Pode ser? Vai. Você narra, eu dou o detalhe e depois eu narro, você dá o detalhe. Prega o pau. Então vai, vamos lá. Vem a equipe do Corinthians. Reta final, é final do Campeonato Mundial Interclubes. É Corinthians e Real Madrid, 34 minutos jogados no segundo tempo, por enquanto 0-0. Domina a bola na intermediária do campo de ataque, Jadson. Faz a inversão de jogada, toca para Romero. Romero levou pro fundo com a cabeça. Levantamento para João, toque! Gol do Corinthians! Jô! Para colocar mais um título mundial na conta do Coringão. E fiz questão de colocar Jadson, ídolo, Romero, ídolo, e o Jô, que daqui a pouquinho tá de volta aí, Cid Júnior! Há uma grande chegada do Timão pelo lado esquerdo, na jogada de Romero, contestado, Romero. Na boa jogada trabalhada, ele encontra Jô livre de marcação dentro da grande área, para colocar no fundo do gol, marcando o primeiro gol do Timão. O Timão tá na frente no Mundial. Agora faltando 1,50. Eu narro e vai ser pênalti, porque tem que ser pênalti porque é curtinho. É pênalti pro Corinthians. A arbitragem conversa com um goleirão. Vamos lembrar o passado, vai. A arbitragem conversa com o goleirão Marcos. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Marcelinho Carioca vai pra cobrança. Autorizado, correu, bateu pro gol. Gol do Corinthians! Marcelinho Carioca, camisa 7 é o nome do gol, o nome da emoção. Bola de um lado, goleiro do outro. Marcelinho abre o placar no Pacaembu. Agora, Corinthians 1, Palmeiras 0, Capelani. Para tirar o trauma da frente, o Marcos, que já levou a melhor numa Copa Libertadores em cima justamente do Marcelinho. E agora o Marcelinho tira o trauma da frente, desloca o goleirão campeão com a seleção brasileira do Mundial de 2002 e coloca o Corinthians na frente. Timão 1-0, Cid. Show de bola, Capelanes. Vou guardar isso aqui no meu coração, meu irmão. Tamo junto, Cid. Obrigado, mano. Tamo junto. Abração, obrigado pela oportunidade. Valeu, a gente se fala. Fica com Deus. Um abraço na família. Eu também. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.